Bonitinho que eu estou na 29ª live, é isso? 29, chegamos na 29, caramba, significa que amanhã acaba. E você, como está se sentindo depois desses 30 dias de live? Se é o primeiro vídeo que você está assistindo de 30 dias de live, 30 dias de live significa que tem mais vídeos para você assistir numa playlist do YouTube ou no Spotify ou no Facebook. Foram 30 dias onde eu compartilhei muitos dos meus aprendizados como fotógrafo. Há 10 anos eu vivo da fotografia, eu tenho uma empresa chamada Vue, e você pode conhecer neste @VueOficial, V-U-E Oficial. E nesses 30 dias eu escolhi compartilhar e abrir tudo o que eu penso sobre fotografia, muitas coisas que eu já errei e que ajudam outros fotógrafos a evitarem esses mesmos erros e seguirem no seu caminho de uma forma mais fluida. Então, esse sou eu, sou o Bruno, e estamos aqui na 29ª live de 30 dias de live. Passou rápido, mas foi bonito, foi. Então você pode acompanhar todos os conteúdos se você ainda não viu, que tem disponível no YouTube, Facebook e Spotify ou qualquer plataforma de podcast. Se você quer me seguir no Instagram, para a gente trocar mais directs, comentários ou até lives quando eu faço lá no Instagram, você pode acompanhar, é Daros Bruno. E o meu canal no Telegram também está disponível na descrição de onde você está assistindo ou ouvindo esse podcast. Se você está ouvindo apenas, hoje eu estou com uma touca de leão. E aí você pode ver no YouTube ou no Facebook. Vamos começar a live. Hoje a gente vai falar sobre expressão, sobre botar nosso sentimento pra fora. E eu vou contar a minha experiência da última semana, que foi quando eu fiz os meus autorretratos. É assim o plural de autorretrato? Acho que é, né? Então pode começar, vamos dar play a essa live. Hoje é o 29º dia de live. Não chorem, esse conteúdo está todo disponível no YouTube, no Facebook e no Spotify. Você pode acessar quando quiser. E depois desses 30 dias de live, que é quinta-feira, daqui 2 dias, não, 3 dias, estreia A Vida Bruno na Amazônia, que é a minha série na Amazônia, onde eu documentei a viagem e compartilhei todos os meus aprendizados desses 8 episódios que teremos a partir de quinta-feira quando estreia, tá? A partir de quinta-feira quando estreia, que significa que vai estrear na quinta-feira, e toda quinta e terça e quinta terá um novo episódio, 8 episódios. Então eu já tô fazendo essa propaganda porque já tá quase. Então eu vou focar primeiro no que eu tenho pra fazer hoje, que é a live, que é a 29ª live. E nessa 29ª live, eu vim com a minha touquinha, como eu tava falando, porque tá mais friozinho. Essa cadeira tá dando barulho? Tá ruim? Tá, mas vamos seguir. Hoje tá mais friozinho, então é o que eu tava falando, era isso, né? Tá mais friozinho, por isso que eu vim de touca. Que meu cabelo tá grande, era isso? O cabelo tá grande, então eu vou deixar pra cortar amanhã de tarde. Que amanhã de tarde eu posso cortar, e se der cagada, se ficar ruim, não tem problema, né? Não vou precisar aparecer todo dia fazendo live. Mas então eu queria começar a falar essa live de hoje sobre algo que eu fiz na minha última semana. Como vocês sabem, eu compartilho muito aqui coisas que eu tô vivendo, coisas que eu acredito, coisas que eu aprendi, coisas que eu errei, né? E essa minha última semana ela foi um pouquinho diferente assim das outras, desde o começo dos 30 dias de live. Acho que cada semana teve um ponto específico assim, né? Teve a primeira semana que eu tava saindo da minha zona de conforto. A segunda semana foi quando a gente se organizou de fato e a gente fluiu, começou a fazer lives mais longas, lives de 1 hora, conteúdo pra caramba. Teve live até que durou mais de 1h20, tá lá no YouTube, Spotify, Facebook. E depois na terceira semana, que foi semana passada, é isso? Não. Tipo assim, na semana passada, não sei se daí foi a terceira, ou já tinha um pouco da terceira e um pouco da quarta. Aí foi uma semana mais difícil pra mim, assim, que aí o meu lado mais sensível estava gritando, pedindo um pouquinho de atenção, meu lado mais interno, interior. E aí eu tive que dar uma desacelerada, assim, e foi importante. E eu acho que a gente tem que, é o que eu sempre falo, né? Essa consciência de sentimento que faz com que a gente lide melhor com tudo que acontece na nossa vida, seja um perrengue, seja uma coisa boa, enfim, ter esse equilíbrio, assim, pra não dar tilt, pra não ficar bugado, pra não dar pane no sistema, que já aconteceu comigo, já deu pane nesse sistema chamado corpo, e hoje eu me cuido pra evitar com que isso aconteça, né? Então, na live de ontem com a Letícia, que ela acabou de entrar aqui, a gente falou sobre essência, e eu fiquei pensando, até ontem eu fiz uma tarefinha, eu fui e resgatei, né? Bruno, qual é a tua essência? Aí eu comecei a anotar as coisas, mas isso só foi possível porque eu passei por uma semana mais turbulenta, onde eu expressei os meus sentimentos de alguma forma, assim. Eu tava com um turbilhão de sentimentos e emoções e medo, angústia, aquela coisa que vem de vez em quando e tá tudo bem,
O negócio é a gente não alimentar isso para isso chegar num nível hard. Mas eu via que tava alguma coisa diferente, assim, um fluxo de energia muito grande e eu precisava botar para fora de alguma forma. E aí no domingo, eu tava assistindo Fantástico, domingo passado. Enquanto eu assistia Fantástico, foi a última vez que eu assisti notícia, assim, eu tava agoniado, assim, tava com alguma coisa dentro de mim que tava me deixando agoniado, assim. Alguma coisa, óbvio, né? Eu tava olhando 1 milhão de notícias, mas tinha coisas me incomodando, assim, e eu não sabia exatamente o que que era. E eu queria botar pra fora de alguma forma, assim, eu tava agoniado, eu tava... precisava fazer alguma coisa, sabe? Aí eu peguei e comecei a fazer uns desenhos enquanto eu assistia o Fantástico, que eu vou dividir com vocês agora. Eu já até postei alguns deles, eu acho, mas eu comecei a fazer alguns desenhos, sem muito sentido, assim, mas comecei a rabiscar as folhas, e isso foi me fazendo bem, assim, eu senti que eu tava botando pra fora de alguma forma, sabe? Todo aquele turbilhão de sentimento, aquela coisa que eu não sabia bem o que que era, eu precisava me mexer, eu precisava me movimentar. Eu tava num fluxo de energia muito grande, eu tava recebendo um monte de informação, eu tava com medo, eu tava com angústia, e aí eu falei, bom, eu preciso botar pra fora de alguma forma. E tem uma coisa que eu e o Diego encontramos esses dias, quando a gente tava conversando sobre isso, sobre a importância de botar pra fora, que é uma coisa chamada arte-terapia. Eu terminei com essa palavra, que foi agora. Aí não dá pra ver porque fica ao contrário, eu acho, né? Mas enfim, tá escrito agora. E depois eu vou falar sobre essa palavra. A gente encontrou esses dias um negócio... A gente tava falando sobre a importância de a gente expressar os nossos sentimentos, de colocar pra fora, né? Que as pessoas às vezes ficam abafadas, agoniadas, angustiadas e não sabem o porquê. E no simples fato de pegar uma folha, começar a rabiscar, de cantar uma música, de fazer um movimento no corpo, de pegar a câmera e fotografar, isso já vai tirando esse peso, sabe? Que às vezes a gente não sabe o que que é. E aí a gente encontrou arte e terapia, que é justamente isso, né? As pessoas que às vezes não conseguem se expressar muito bem com palavras, quando ela pega uma folha e começa a desenhar algo que tá vindo dela na forma mais intuitiva possível, isso tá dizendo coisas que ela queria falar, que ela queria botar pra fora. Então percebe aqui que, tipo, os meus traços são completamente, tipo... Nem eu sabia o que que era, mas eram traços que estavam dizendo alguma coisa sobre esse turbilhão de coisas que eu tava sentindo ali naquele momento, sabe? E sem ter regra, sem pensar se tá certo ou errado, se tá bonito ou feio, eu fui fazendo. E isso foi me fazendo muito bem naquele momento, mas ainda assim eu tava continuando na bad. Terminei com essa palavra agora, que eu falei pra vocês, depois eu vou trazer ela no final. Aí eu tava na bad, tava assim, tipo... não entendendo muito bem, mas beleza, fui dormir. Fui dormir um pouco mal, no outro dia eu acordei mal, aquela angústia, aquela preocupação, aquela coisa ruim, que às vezes a gente não sabe explicar e tá tudo bem, mas tem alguma coisa aqui que não é meu, que esse sentimento não é meu, né? Tipo, é alguma coisa que, pô, eu sei que de 365 dias do ano, estar assim não é a minha essência, não faz parte de quem eu sou, assim, então tem alguma coisa que não é minha aqui. E eu começo a botar isso pra fora de alguma forma. Aí, existem várias formas de você fazer isso. Mas o que eu quero dividir com vocês hoje mesmo é que eu encontrei uma forma que poderia parecer muito óbvia, mas que eu não tinha ainda encontrado, que foi através da fotografia. Oh, Bruno, em 10 anos você descobriu o autorretrato só agora? É verdade, eu descobri o autorretrato só agora. Porque antes eu pensava assim, né? Ah, bom, autorretrato é pegar a foto, a câmera e fazer uma foto, tipo um selfie, né? Ou, tipo, uma foto que me representa, assim. Tá, beleza. Até aí tudo bem, tipo, né? Não tinha preconceito, mas também, tipo, nunca tinha feito em 10 anos. Aí, na segunda-feira, que eu ainda tava mal, eu assisti uma série que se chama Abstrato, e tem um episódio de um fotógrafo, que é o fotógrafo Platon, é isso. E ele faz retratos das pessoas, assim, de personalidades muito fodas e eu comecei a olhar aquela série e eu falei, nossa, cara, que massa. Tipo, ele pega uma pessoa na frente dele, assim, com fundo branco e ele faz um retrato animal, assim, sabe? E aí eu comecei a ficar com vontade de fotografar, que já fazia tempo, né? Fazia tempo que eu não tava pegando a câmera, assim. E eu, assim, vou fazer um autorretrato meu. Aí eu fui pro meu quarto, só que eu fiz todo um ritual para fazer esse autorretrato. Então eu já queria meditar ali depois, antes de dormir. Eu falei, quer saber, eu vou criar um ritual aqui. Coloquei uma música, levei minhas coisas lá pro quarto, respirei, botei a câmera no tripé. E aí
me deixei, assim, ficar com a expressão que eu tava mais afim, sabe? Eu não fiquei, tipo, vou cuidar aqui pra fazer, tipo, um meu olhar um pouquinho mais fechadinho, assim, pra dar uma seduzida, né? Agora, tipo assim, como eu tô fazendo, né? Não, foi tipo assim, eu vou ficar aqui como eu tô afim de ficar, com essa cara de cu, assim. Só que eu não sabia que eu tava com essa cara de cu. Eu simplesmente tava, tipo, achando que tava tudo bem, até, tipo, sabia que tava mal, mas, tipo, né, vou fazer um autorretrato. Aí eu fui fazer o autorretrato, fiz esse ritual, coloquei a música, respirei, deixei só a luzinha que eu queria, botei a câmera bem na minha frente e comecei a me fotografar. Com a forma mais genuína possível, assim, do momento, do que eu tava expressando. Mais uma vez, sem pensar em, vou ficar bonitinho pra postar no Instagram depois. Não era essa a minha ideia. E aí, depois eu fotografei, eu passei as fotos pro computador, editei, ainda no clima da música, ainda naquele mood ali do meu ritual, sabe? Tipo, luz toda tudo apagado, assim. Comecei a olhar as fotos, comecei a editar, e eu tava muito ainda no reflexo da série, né? Do episódio que eu tinha visto. E eu tava muito refletindo isso, assim, vendo... Putz, uma foto tem muita força, né? Tipo, aí começou a cair, tipo, umas fichas, assim, de algo que poderia ser muito óbvio pra mim, que eu sei que é real, que existe, mas que eu não tinha me dado conta comigo mesmo, sabe? Só eu e a câmera, assim. É sempre com outras pessoas, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu olhei pra mim naquelas fotos e eu falei, tem alguma coisa errada mesmo. E eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês. E essa foi a primeira foto que eu editei. E mostra totalmente, assim, essa coisa que eu não sabia o que eu tava sentindo, mas tinha alguma coisa me incomodando que eu não queria ver. E aí quando eu olhei pra essa foto assim pronta, eu fiquei depois olhando no celular, né? Eu passei pro celular, fui pro meu quarto, continuei ainda na música, respirando, me encarando daí, sabe? Foi o momento que eu me encarei, assim. E aí é que a outra meio que querendo mostrar força, mas por dentro tava meio querendo se esconder, assim. E no final de tudo essa coisa cansada, de tédio, assim. E aí quando eu olhei pra essas fotos, eu fiquei tipo um tempão olhando pra essas fotos. E foi o momento mesmo de eu me encarar, sabe? E aí eu falei, ok, tem alguma coisa meio estranha aqui. Mas ao mesmo tempo eu achei a foto muito foda. Eu queria que outras pessoas assistissem esse episódio da série. E aí eu postei no meu Instagram, eu postei essas 4 fotos. Isso foi no dia 14 de abril. E eu escrevi, não lembro quando foi a última vez que me permiti fazer arte comigo mesmo. Não lembro quando foi a última vez que apontei a câmera pra minha cara. Acabei de assistir o episódio do fotógrafo Platon na série Abstract: The Art of Design e me inspirei a ter o momento da câmera comigo mesmo. Hoje é dia 14 de abril de 2020 e sigo em casa. E a Larissa falou, é a melhor sensação do mundo fazer autorretrato. Eu virei fotógrafo por causa do autorretrato. Olha só que massa, cada um tem uma história, né? Eu sou fotógrafo há 10 anos e nunca tinha parado pra fazer um autorretrato meu. Foi totalmente invertido. E aí eu postei essa foto. E foi um ato de coragem pra mim. Porque eu sempre busco postar uma foto que eu tô mais bonitinho, tô mais certinho, assim, né? E aqui, cara, é extremamente a minha vulnerabilidade mostrando que eu não tô bem de alguma forma. Que não é o Bruno que as pessoas estão acostumadas a ver. Mas eu falei, vou postar, porque alguém pode se identificar. Alguém pode assistir essa série, alguém pode ter vontade de postar, de fazer isso também, de ter esse momento. E aí refleti tudo isso, assim. No dia seguinte, foi um dia que eu acordei mal ainda e senti, lembrei de coisas assim que eu precisava resgatar lá da minha infância, com relação à insegurança, várias coisas e botei pra fora, então foi um momento onde eu comecei a... Quando eu olhei pra essa foto foi quando eu encarei, ok, Bruno, realmente, né, tem alguma coisa que tá errada. Aí no dia seguinte eu já acordei tendo que encarar tudo isso. E aí eu comecei a botar pra fora, eu falei pro Diego, eu chorei, eu tipo me externalizei, né, joguei pra fora, é importante a gente jogar pra fora, só que eu só consegui jogar pra fora porque eu tive esse momento interno comigo de me olhar na foto. E aí eu me dei de cara com essa coisa que eu fiquei, caramba, esse não é o Bruno que eu tô acostumado a ver. E aí eu vi que tinha algumas coisas pra ver e aí comecei a ver no dia seguinte. E aí no dia seguinte eu fiz os meus novos autorretratos, que aí já mostra o Bruno começando a ter um sorrisinho, porque ele olhou para todas as coisas ruins do dia anterior e começou a acolher aquelas coisas que estavam nele. Então, ele começou a entender que fazia parte da história dele e que isso tornava ele forte e que tá tudo bem, e comecei a acolher isso com amor, sem olhar
para essas coisas todas com raiva, com rancor, mas não, tipo, com amor mesmo, né? Olhar para o nosso passado, para o que passou, que às vezes não é algo que a gente gostaria, mas olhar para isso com amor mesmo e que tá tudo bem, faz parte da nossa história, faz quem eu sou hoje. E aí fiz essas novas fotos, que foram essas que eu quis mostrar bem, que tipo, eu tava começando a ficar mais leve, assim, comparadas às anteriormente, né, que eu tava numa expressão completamente diferente. E aí nessa foto eu já escrevi uma legenda maior, que aí eu escrevi: parabéns pra mim, que descobri o poder do autorretrato só depois de 10 anos como fotógrafo. Ontem, quando eu vi as fotos que fiz de mim mesmo, dei de cara com uma versão diferente da que me mostro habitualmente. E ali era eu sendo o mais verdadeiro possível, sem máscara nenhuma. Até porque não fiz a foto com a intenção de postar e nem pra me sentir bonito. Refleti sobre como me vi, tive que encarar. E nesse instante, o autorretrato já tinha se tornado uma ferramenta de autoconhecimento. Resolvi postar a imagem de alguém querendo mostrar força, mas revelando exaustão. Hoje eu tive meu date com a câmera de novo e sem forçar nada, pude me ver diferente. Não me vejo 100% ainda, mas posso enxergar um sorrisinho de canto de boca de quem tirou um cochilo à tarde, depois de ter acolhido seu cansaço e todos os seus sentimentos bons e ruins. Hoje é dia 15 de abril de 2020, sigo em casa. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que o autorretrato poderia ser mesmo essa ferramenta, né, de autoconhecimento, assim, que já é para muitas pessoas, só que não era para mim ainda. Então, foi algo muito massa, assim, que me possibilitou me conhecer ainda mais através da fotografia, que era algo que eu já sabia que poderia ser possível, mas nunca tinha colocado na prática, sabe? E só aconteceu porque estou em casa, estou de quarentena, estou no momento onde, né, que eu já venho falando bastante, em bastante momentos, que tá todo mundo mais tendo que olhar para os seus sentimentos e acolher tudo isso. E aí segui fazendo os autorretratos. Esse é o do terceiro dia e eu vou ler primeiro a legenda, que aí eu já quis... Então, percebe, vamos lá. Primeiro momento, eu tô tendo que dar de cara comigo, com essa expressão que eu não sabia que eu estava sentindo. Aí depois eu já acolho, realmente estou sentindo, tá tudo bem, começo a ficar mais leve e começo a entender que o autorretrato passou a ser uma ferramenta de autoconhecimento para mim. E aí no terceiro dia eu já quero começar a tocar as outras pessoas com isso e mostrando o momento que eu estou vivendo. Então, eu estou conectado comigo, eu estou conectado com a minha essência, estou me autoconhecendo com o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo estou compartilhando para poder tocar outras pessoas. Às vezes elas podem estar com o mesmo sentimento que eu e isso pode ajudar de alguma forma. E aí eu escrevi essa legenda. De repente, é como se todo mundo estivesse dentro de um retiro espiritual. Juro que não estou me inspirando na Manu Gavassi para escrever esse texto, embora eu tenha achado ela bem genial quando comparou o BBB com o retiro. Vamos lá, ficar em casa por mais de 20 dias seguidos me fez chegar a vários pensamentos. Só que antes, uma pergunta. Tá difícil segurar a barra que é conviver com você mesmo? Pois é, culpa do retiro. Queira ou não, você tá tendo que se virar nos 30 e aprender a ser um grande mestre dos seus sentimentos, tá certo? Justamente por não termos aprendido antes, tem dias que a gente não sabe o que fazer com um turbilhão de coisas vindo à tona. Eu já me senti até um pouco perturbado. Tá tudo bem, eu acho. Um dos grandes protagonistas do meu retiro é o ego. Tô fazendo quase uma regressão para entender de onde ele vem e por que buscava a aprovação dos outros o tempo inteiro. A cada dia que passa, as informações ficam mais claras, mas antes de ficar claro, era escuro. E quando tá escuro dá medo, né? Existem grandes chances de você chorar nesse retiro. Talvez você tenha que compreender coisas pela dor dessa vez. E será uma dor só sua, um medo que só você entende. Só você sabe por que ele tá batendo. Vou aliviar a barra. Talvez não tenham te contado ainda, mas o medo é lindo, sabia? O meu é, pelo menos. Ele sempre chega como uma oportunidade para ressignificar alguma lembrança ou um sentimento do passado. Aí boto ele no meu colo e no processo de acolhimento sempre ganho um presente novo. Nesse caso em específico, estou descobrindo novas formas de me conectar com a fotografia. Como assim, Bruno? É só isso que eu tenho para falar hoje. Às vezes eu acho que as pessoas não vão entender o que eu estou escrevendo nos meus posts de autorretrato mesmo. E tudo bem de novo, escrever aqui está sendo como um diário para mim. Hoje é dia 16 de abril de 2020. Sigo em casa. E aqui eu falei justamente o que eu tinha vivido nos outros 2 dias e mostrando que o autorretrato tinha virado mais uma vez essa fonte de autoconhecimento e que o que estava me gerando de nova possibilidade era justamente essa nova relação com a fotografia, né? Então, olha só, começou lá com um sentimento ruim, que eu tive que olhar para alguma coisa, que eu me expressei, que eu botei para fora, começou aqui com esses desenhos, quando eu estava agoniado, angustiado com alguma coisa.
E aí chega no momento onde eu entendo tudo isso através da fotografia, me olhando em cada foto, e aqui eu já começo a ver um Bruno que tá já descobrindo uma coisa, né? Tipo, ele teve um medo ali, que daí mostra nessa foto, tipo, a coisa meio escura sendo refletida lá na cidade, lá fora, eu tô aqui dentro de casa, e começa a ter um Bruno que vai buscar, tipo, outras coisas, né? Que tá melhorando, que tá, tipo, querendo compartilhar com as outras pessoas, que tem essa curiosidade, que sabe que muita gente tá embaralhada, muita gente tá perturbada, assim como ele tava, mas que ele precisou de calma, às vezes ouvindo uma música, já faz com que ele fique mais calmo, que ele consiga refletir sobre tudo isso, que ele consiga parar para fazer uma foto dele mesmo, que consiga parar para ele escrever uma legenda e aí seguir nesse processo. Chegamos no 4º dia, que a legenda é a seguinte: em algum momento, tu já parou para refletir? Ah, tá, lembrei. O que aconteceu nesse dia, no 8º dia? Eu já tava melhor e eu mandei um vídeo que eu assisti para uma pessoa que eu conheço e essa pessoa me mandou essa mensagem. Em algum momento tu já parou para refletir real sobre por que as pessoas dizem que tu é um anjinho, que tu é especial ou que por tua causa a vida delas mudou? Aí eu escrevi a legenda. Recebi essa pergunta hoje e minha resposta foi: vou pensar na resposta. Confesso que tive que meditar para encontrá-la, porque quando eu recebi essa pergunta, de verdade, eu falei assim, não sei, né? Tipo, eu não sei, tipo, eu já parei para pensar real por que as pessoas dizem que eu sou especial de alguma forma que eu ajudo elas? Não, eu não tinha pensado. E aí eu falei, confesso que tive que meditar para encontrá-la. O que mais fez sentido para mim nos últimos meses foi me colocar como instrumento. E instrumento de algo maior, que vibra amor e pede mais amor por aqui. Quando escrevo aqui, me refiro ao planeta Terra. Aí vem a grande questão: como ser um instrumento na prática? Aí vem a ótima notícia: é mais simples do que eu imaginava. É sobre não deixar guardado. Quando fotografo, escrevo, falo ou desenho, é mais para mim do que para o outro. Só que o outro também sou eu, saca? Se formos pensar que somos todos um, faz sentido. Talvez o que eu escuto hoje, alguém também gostaria de escutar. Talvez o que eu boto pra fora hoje, alguém também gostaria de pôr. Talvez o que eu fotografo hoje, alguém também gostaria de fotografar. E sabe o que eu percebi? Sempre existe esse outro alguém. Tá pegando pra todo mundo, raça. Tá no ar que a gente respira. Qualquer pessoa lúcida sabe que tá mudando alguma coisa. Não vai dar mais pra deixar tudo guardadinho. Não é mais só pra mim que funciona. Agora é pra nós. Mais do que nunca, hashtag tamo junto. E ó, se não botar pra fora, vai dar tilt. Estamos num fluxo de energia gigante. Não dá pra manter tudo no nosso corpinho. Botar pra fora não significa fazer um post no Instagram como esse que eu fiz. Pode ser uma ligação pra alguém, compartilhar uma música pelo WhatsApp, colocar um desenho embaixo da porta do vizinho, escrever a página de um livro. Fica a dica. Hoje é dia 17 de abril de 2020 e siga em casa. E aí cheguei em todas essas reflexões de uma pergunta que me fizeram, porque eu já estava mais consciente de tudo que eu estava passando, do que esse momento estava representando para mim e como que estava sendo a minha relação com a fotografia. Então, às vezes o que eu estava fotografando, ter esse contato comigo através da fotografia e do autorretrato, pode ser o que alguém está precisando hoje. E quando eu posto, quando eu compartilho isso, quando eu boto para fora, quando eu externalizo, isso pode tocar alguém, pode fazer com que alguém vai fazer também. E aí já passa a ser uma parada muito maior, que deixa de ser só para mim e vira para os outros também, mesmo sendo um autorretrato que era para mim. Isso foi uma escolha minha de compartilhar, mas tudo bem se eu quiser não compartilhar e se eu quiser fazer esse estudo de autoconhecimento comigo mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem. São escolhas que a gente faz, mas sempre o que eu percebi assim que em todas as fotos ou partia de um sentimento que eu já tava, fazia foto, depois olhava para as fotos e escrevia um texto, ou nesse caso eu escrevi primeiro o texto e aí depois fiz as fotos. Porque eu me inspirei com uma pergunta que me fizeram, escrevi o texto que respondia aquela pergunta e falei, agora eu vou fotografar algo que representa isso, de botar pra fora. Aí eu trouxe os desenhos que eu tinha feito no domingo, que eu mostrei pra vocês aqui antes. Então foram essas as fotos. E aí eu tinha lembra no domingo que eu tinha terminado com essa palavra aí, agora que vocês estão vendo na foto? E era isso, né? Hoje eu percebo que, tipo assim, por que eu escrevi agora, né? Porque, tipo assim, agora é a hora, sabe? Tipo assim, agora é a hora de tu olhar pra dentro, de tu ressignificar, de tu ter essa conexão com a fotografia de novo. Então já tava sendo como um sinal pra mim, sabe? Tipo, hoje eu olho e falo assim, bom, já tava na minha cara, né? Agora, vai, começa, bota mais pra fora. Vai, fala o que tem pra falar. Pega a câmera aí na tua mão de novo e faz algo que tu tem pra fazer, que tu quer botar pra fora. Fala aí, através da foto, através de um texto, através de um desenho. Pode falar. Então já tava na minha cara, né? Me pedindo. E aí, depois disso, seguimos para o 5º dia. E no 5º dia, o meu desejo não era de escrever. Era só de deixar, eu escrevi na legenda, né? Deixa aqui o meu olhar disponível para conversar contigo. Hoje é dia 18 de abril de 2020, sigo em casa. E
E aí, quando eu fiz a foto, eu tentei, assim, colocar alguma coisa no meu olhar, sabe, para as pessoas. Porque depois desses 5 dias que eu já tinha passado da conexão comigo, e começando a expressar para as outras pessoas, eu falei, agora o meu olhar pode falar. E diferente do primeiro dia, que o Bruno não tinha nenhum olhar para as pessoas. Ele estava interno, ele estava para dentro, e aqui eu já tô olhando ponto no olho da pessoa. E aí eu tô pensando, o que que eu quero que as pessoas percebam com essa foto? O que que elas tenham de mensagem? E aí tem essa, que eu também tô conversando com as pessoas, e aí se você tiver aí nos comentários algo, o que que você acha? Me diz aí nos comentários, o que que você acha que eu estou querendo dizer, ou o que você recebe através desse olhar, ou desse olhar, ou desse olhar, que tá fechado também, mas é um olhar. É um olhar pela expressão, um olhar pelo sorriso. Me diz nos comentários o que vocês recebem com esse olhar. E aí ontem foi a nossa live de essência, que foi a live com a Letícia. E aí nós falamos como um fotógrafo encontra a sua essência no meio de tanta informação e no momento onde tá todo mundo mais em casa, ele tá tendo que de fato olhar, é o momento que é o agora, né, que eu botei aqui, tipo assim, já não tem mais tempo pra depois, agora tu vai ter que olhar pra dentro, vai ter que descobrir a tua essência, vai ter que ver como que tu pode se destacar ou então desacelerar, enfim, tem várias questões, né, cada um vai ter um momento, mas como que o fotógrafo encontra essa essência? E aí eu fui me perguntar, né, eu comecei essa live falando sobre isso, que eu comecei, ontem eu me perguntei depois da live, qual é a minha essência? E eu comecei a anotar a minha essência, comecei a escrever a minha essência, também foi uma forma de botar pra fora. Eu não usei a fotografia ontem, eu pensei, eu tenho que fotografar, né? Eu tenho que fazer meu autorretrato. Só que eu falei assim, eu não tenho que fazer meu autorretrato. Eu tenho que fazer se eu estiver com vontade de fazer. E ontem eu não tava com vontade de fazer. Aí eu falei, vou transformar um negócio que tá sendo massa pra caramba em um negócio que é tortura, tipo, agora eu não tô com vontade, vou ter que ali me forçar a fazer um autorretrato. Não, não é essa a ideia, né? Eu preciso estar afim de fazer aquilo ali. E ontem eu não estava afim. Então ontem eu me expressei de uma forma diferente. Que foi tão importante quanto. Eu olhei pra mim, olhei pra minha essência de novo, lembrei qual era a essência do Bruno, escrevi a minha essência e com base na minha essência escrevi os meus próximos objetivos. Que são as coisas que eu quero fazer, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E comecei a buscar imagens disso, que eu acredito muito também no poder da visualização, de a gente buscar imagens que... por exemplo, vou dar um exemplo material, tá? Eu quero uma casa X. E aí eu vou pro Pinterest e aí eu começo a ver imagens de casas e eu fico, mano, que isso? E vai dando aquela adrenalina, aquele friozinho na barriga e daí tu já começa a imaginar como é que vai ser quando tu estiver na tua casa que é assim, sabe? Que é daquele jeito. E aí tu começa a visualizar tudo isso. Isso tem um poder tão grande quando a gente faz com vontade mesmo, com verdade, cara... Eu quero isso, tô olhando pra isso, tô me conectando com isso de alguma forma e eu já tô vibrando nisso, sabe? E aí me expressei dessa forma ontem, criei várias pastas no Pinterest. O Pinterest, pra quem não sabe, é uma rede social, uma mídia social, que você busca imagens e lá tem muitas imagens inspiradoras, assim, é um banco de imagens gigante onde as pessoas mesmo alimentam. Você também pode colocar suas fotos no Pinterest, inclusive a Voe tem um Pinterest com fotos de casamento. E aí eu busco essas imagens inspiradoras, crio as pastas e vou jogando essas fotos pra dentro das pastas. E aí ontem foi essa a minha forma de expressão, de botar pra fora, né? Então me conectei comigo, anotei minha essência, comecei a pensar nos meus próximos objetivos de novo, revendo o que eu quero pra ver se faz sentido, tá completamente conectado com a minha essência, e aí comecei a buscar imagens pra eu visualizar as coisas que eu quero de forma realizando, assim, né? Então, tipo... Olhei para essas imagens, me visualizei dentro dessas coisas, é muito massa fazer esse momento de visualização. E aí hoje de manhã eu tava lendo também, eu acordei bem cedo, foi 5h30 eu acordei hoje. Aí eu tava lendo na sacada, vendo o nascer do dia e também pensei, hoje eu vou fazer diferente, eu vou olhar para os meus objetivos que eu coloquei e eu vou fazer um desenho para cada objetivo. E também vou começar a fazer um diário escrito, de novo, que eu já tinha em 2013... né, que a gente mostrou, eu e o Diego já mostramos aqui o nosso diário de 2013. Eu falei, vou começar a fazer um diário também, porque, querendo ou não, essas fotos, esses autorretratos, eu escrever todos os dias, eu escrevi o que eu postei, né, mas eu escrevi coisas que eu não postei, que aí estão guardadas pra mim, que estão relacionadas aos meus sentimentos, às coisas que estão passando aqui na minha cabeça. Eu escrevi tudo isso também, e
eu senti a necessidade de, bom, isso é o que eu tô compartilhando para as pessoas, mas eu também quero ter um diário que eu guardo só pra mim, sabe? Pra eu saber o que tá rolando no meu processo interno. Eu gosto de ter consciência, assim, porque é tanta informação que, tipo, eu quero saber como é que eu tava me sentindo na segunda e como é que eu tô me sentindo hoje. E aí eu decidi que hoje eu já fiz esse diário semanal nas minhas notas do celular, mas hoje eu quero encontrar uma outra forma de fazer ele. Então eu vou dedicar um tempo à noite pra fazer isso. Essa vai ser a minha forma de botar pra fora hoje. E então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que foi muito louco ver que. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui, que é o que o meu olhar representa. Me reencontrei. Paz, história, liberdade. A pupila fotografia falou. A Larissa falou: seu olhar passa a sensação de esperança. E diferente do primeiro dia que aparentemente estava triste. É isso. Legal. Eu, depois de 10 anos como fotógrafo, encontrei um significado no autorretrato muito grande e ele passou a ser como uma ferramenta de autoconhecimento para mim. Significa que eu vou fazer todos os dias? Não significa, mas eu entendi que através do autorretrato, se eu faço ele com esse ritual de parar, colocar uma música, parar na frente da câmera, olhar de fato e falar, ok, agora eu vou me ver como eu tô, nu e cru aqui, isso vai me trazer vários insights, vai me trazer várias lembranças e algo que sempre teve na minha essência, independente de ser com a fotografia ou não, e que eu tenho cada vez mais certeza disso, é me expressar. Essa foto aí minha mãe me mandou no WhatsApp, foi sei lá em que ano, mas eu estava fazendo uma apresentação no colégio, então eu estava falando alguma poesia ou um poema do Vinícius de Moraes ou Monteiro Lobato. Eu não sei qual dos dois, porque eu lembro que eu fiz os dois. Aí, por essa roupa, eu não sei qual era o que usava óculos e chapéuzinho. Será que era Vinícius de Moraes ou Monteiro Lobato? Não sei. Eu acho que era Vinícius de Moraes. E aí eu tava fazendo essa declamação aí da poesia. E desde criança eu sempre tive isso, né? Essa questão de me expressar sempre foi algo que esteve em mim. Por algum período eu deixei um pouco isso de lado, mas apesar de que a fotografia sempre esteve comigo, mas fazer uma expressão de mim para mim mesmo, assim, como no caso do autorretrato, eu sinto que agora veio, assim, sabe? Resgatou isso. E eu queria deixar nessa live de hoje, só antes eu vou mostrar pra vocês os meus 5 dias, a história que eu contei pra vocês, tá aqui, né? O primeiro momento, segundo, terceiro, quarto e quinto, do autorretrato. Depois teve um momento que eu não fiz autorretrato, mas eu continuei, né, na minha expressão e vou continuar, por isso que eu vou fazer o diário. Tô fazendo essas pastas no Pinterest para estar conectado com os meus objetivos, com a minha essência. E eu queria deixar um desafio final aqui para essa live, que é para vocês fazerem um autorretrato hoje ou amanhã, quando vocês sentirem que devem, né? Não sou eu que vou falar faz hoje, se você não quiser fazer hoje não precisa fazer, mas eu iria achar legal. Eu sei que tem pessoas que já fazem, né? Como a Larissa falou, a Pupila Fotografia também tá lá no canal do Telegram, ela mandou um autorretrato dela no chat, se não me engano, né? Acho que é ela, acho que sim. Mas fazer um novo retrato, um novo autorretrato hoje ou amanhã e se encarar mesmo, assim. E faz esse ritual, sabe? Não pega só a câmera e fala, vou aqui fazer uma foto. Não. Faz um ritual, coloca uma música que você gosta, que tem a ver com o que você tá sentindo. Você tá numa vibes mais reflexão, você tá numa vibes mais com raiva, bota um rock, sei lá, bota uma música mais pesada. Se tá numa vibe mais triste, bota uma música mais triste mesmo, sabe? E tá tudo bem, assim. Eu acho que quando a gente cria esse ritual e faz a gente sentir mais coisas além de ser só a foto, e aí tu respira, tu te conecta com o que tá sentindo mesmo. E aí fotografa o seu autorretrato. Não precisa ser uma grande produção, não precisa ter milhões de firulas aparecendo no seu autorretrato, pode ser numa parede branca e foca em expressão. O que a tua expressão diz? Se a gente começar a observar mais a nossa própria expressão, a gente vai saber melhor o que a expressão das outras pessoas diz também. E aí, na hora que a gente está fotografando, isso vai ser mais fácil, porque a gente vai saber o que a pessoa está querendo dizer com a expressão dela. Mas primeiro a gente precisa conhecer a nossa expressão. E é isso, essa era a live de hoje. Foi uma live mais calminha, mais sossegada, mas porque eu quis mostrar para vocês mesmo que é possível sempre a gente encontrar uma nova forma de se conectar com o que já tá na nossa vida faz tempo, sabe?
A fotografia já está na minha vida há 10 anos e eu tô, mesmo em casa, sem estar trabalhando com a fotografia, tô encontrando novas formas de me conectar com a fotografia. E isso com certeza vai me ajudar na hora que eu for fotografar os meus clientes saindo daqui. Saindo de casa, saindo da quarentena. O meu próximo evento é só na metade de agosto, mas ainda corre risco de serem transferidos, então não sei quando eu vou fotografar, ainda tenho 3, 4 meses para conhecer bastante sobre outras formas de me relacionar com a fotografia, e sempre que eu tiver essa nova forma de me relacionar com a fotografia eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que nós fotógrafos a gente não precisa usar a fotografia só no trabalho para entregar fotos para clientes, né? Se é algo que a gente gosta, se é algo que a gente se identifica e quer fazer mais, pode ser sim a nossa forma de expressão pra gente, e busquem mais formas de expressão. Seja dançar, seja fazer um exercício, seja escrever uma música, seja cantar, seja pintar, seja pegar a massinha de modelar e fazer um negócio. Existem muitas formas de você botar pra fora, e quando você bota pra fora, uma mágica acontece. É incrível assim, porque olha só o que aconteceu comigo, sabe? Nessa última semana, olha tudo que eu compartilhei com vocês. E é um desenvolvimento pessoal, sabe? Isso vai me tornar um fotógrafo melhor, com certeza. Pode ser algo que eu pense, beleza, né, tô fazendo só pra mim, mas não, isso vai melhorar até pros meus clientes. E que fosse só pra mim também, pouco massa, eu evoluir, eu melhorar, né, eu construir algo novo. Então, busquem mais formas de expressão. Depois, se vocês quiserem também conhecer alguma coisa sobre arte e terapia, fala muito sobre isso. Tem terapeutas especializados nisso, né, arte e terapia, que aí são psicólogos que têm uma especialização em arte e terapia, ou artistas que têm uma especialização em arte e terapia. E eles basicamente têm um paciente, cliente na frente deles, e aí esse arte terapeuta ele começa a induzir esse cliente ou paciente a expressar o sentimento dele através de uma arte X. E cada detalhe de um desenho ou de um formato na argila representa um sentimento da pessoa. Porque ela se conecta com o que ela está sentindo e ela bota pra fora. Aí às vezes a pessoa faz um negócio lá na argila que ela tá dentro de uma gaiola. E aí, por que ela tá se sentindo presa, será? O que tá abafando ela? Então, é uma parada muito legal, assim. Hoje eu comecei a ver uns vídeos também sobre isso. É um assunto que eu vou buscar mais. Porque, além de me ajudar, eu posso pegar esse conhecimento também e ajudar os meus clientes. Por que não? No momento que eu tô fotografando. Eu sei que a minha fotografia hoje, ela não é tão voltada pro autoconhecimento. Pelo menos nesse momento atual. É uma fotografia mais que leva a pessoa para um momento de lazer, de diversão, de descontração, que também não deixa de ser um autoconhecimento, né? Porque a pessoa pode lembrar momentos que ela não tinha há muito tempo, então ela se conecta com ela de uma forma alegre, de uma forma feliz. Mas eu fiquei bem empolgado assim para buscar mais sobre isso e quem sabe fazer alguns trabalhos mais voltados para o autoconhecimento também com a fotografia, por que não, né? É uma parada que eu já gosto, que eu tô me dedicando nesse último ano, autoconhecimento. Eu acho que a Letícia falou sobre isso ontem também, sobre a importância do autoconhecimento na nossa busca pela nossa essência. E quanto mais a gente estiver conectado com a gente, mais a gente vai conseguir se conectar com o nosso trabalho e com os nossos clientes. Então, é isso. Vamos continuar gerando conteúdo para fotógrafos, como eu falei desde o começo desses 30 dias de live. É só um início de uma longa jornada, né? Que eu vou continuar gerando esse conteúdo, mas de forma um pouquinho diferente, não vai ser em lives todos os dias, porque como vocês sabem, né? Bruno tem seus momentos também que não tá tão afim de gravar, de fazer live, e então a gente vai encontrar uma forma de respeitar isso e de gerar conteúdo, mas de gerar conteúdo sempre. Então a gente vai começar quinta-feira, como eu falei, a Vida Bruno lá no YouTube. Toda semana vai ter um conteúdo grande desse no YouTube. E no Instagram também vai estar rolando coisas aqui. Vai ter live de vez em quando, que eu vou avisar, mas de formas pontuais, assim, né? E também estamos planejando o curso do Bruninho. Então, estamos pensando como é que vai ser esse curso, quando que a gente vai lançar. E aí a gente vai mandando mais informações para vocês, mas aí vai ser aquele momento onde a gente vai estar próximo, real, e construindo junto com tarefas e pegando para valer e fazendo acontecer. Então, é isso. Obrigado por terem assistido essa live de hoje e façam seus faça seu autorretrato novo, versão atualizada, e aí depois me manda no direct que eu quero ler e deixar um comentário, tá bom? Então é isso. Obrigado, tenha uma semana maravilhosa.
Desde domingo passado, quando eu tava assistindo Fantástico, eu escrevi todos esses rabiscos, ouvindo um monte de notícia ruim que tava dando na televisão, quantas pessoas tinham morrido, as covas, assim, tipo, já os espaços pra botar os mortos que vão chegar. Isso acontece todo dia, eu não preciso ficar vendo isso, tá? Então, vamos nos nutrir de coisas boas, assim como esse conteúdo que aqui gerei para vocês. Ah, tá com saudade? Tem lá os 30 dias de live no YouTube, no Spotify, no Facebook, todos os dias, para vocês assistirem e aprenderem coisas boas e se nutrirem de coisas boas também. Algum recado, Diego? Nenhum recado. Então significa que eu estou indo muito bem nos 30 dias de live porque hoje ele não me deu nenhum recado e eu tô muito feliz. Então, gente, beijo, boa semana para vocês. E para vocês aqui do YouTube, ou do Facebook, ou do Spotify, já encerrei minha live no Instagram. Quero dizer pra vocês que estou muito feliz com essa live de hoje. Ela foi um pouquinho mais curtinha, não sei se foi tão curtinha assim, não. Acho que deu uns 40 minutos, 30, 40 minutos, né? Pois é, que legal. Então, obrigado por terem assistido. Deixe seu comentário, eu vou ficar muito feliz de saber o que você teve de insight, qual foi a sua maior sacada, qual foi a sua maior lembrança, o que sentimento você teve ao assistir essa live, esse vídeo, esse áudio. Então, vamos compartilhar, vamos trocar, vamos somar e vamos construir todos juntos para evoluirmos durante a crise e viver de fotografia, viver bem, trabalhar menos, ganhar mais e ficar muito bem sucedido com a nossa profissão, porque a gente é foda. Tchau. Tirar minha touca!